Primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro é o seguinte: se há um discurso falso, demagógico, mentiroso, no mundo da cartolagem do esporte, é que esporte e política não se misturam, tá? Se misturam sim, tudo se mistura com política, até o jeito de você tomar café da manhã se mistura com política. Este é um argumento usado exatamente para se fazer a pior política, se fechar os olhos para as misérias da história da humanidade, né? Agora mesmo a ONU acaba de decidir, de fazer um esclarecimento, né, no sentido de que o esporte é neutro e que não se pode confundir esporte com política. Isso dá vez a que se apoie ditaduras de esquerda ou de direita, a que se feche os olhos para o racismo, a diversas mazelas que você justifica dizendo não é esporte, eu com política não me meto, e faz-se política da pior qualidade. A Guerra Fria teve consequências em todas as áreas, não é? No esporte, inclusive. No caso brasileiro, por exemplo, uma coisa que pouca gente se lembra é que o primeiro campeonato mundial de basquete ganho pelo Brasil em 59 no Chile só foi ganho fruto da Guerra Fria. Por quê? Porque a União Soviética, que seria campeã, estava invicta e já tinha vencido o Brasil, recusou-se a jogar contra a Formosa, a China nacionalista, numa época em que ainda os soviéticos e os chineses se davam bem. Com a negativa da União Soviética, ela foi eliminada do Mundial e o Brasil acabou tendo o título posto no seu colo. Coisa que, a bem da verdade, diga-se, 4 anos depois, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil confirmou e foi bicampeão mundial, aí sem boicotes, sem que a Guerra Fria influenciasse. A Guerra Fria teve uma influência desse lado do mundo tão pavorosa que nós tivemos golpe no Brasil, golpe no Chile, golpe na Argentina, golpe no Uruguai, né? Espalharam-se as ditaduras pela América Latina com um preço que se paga até hoje, né? Com um preço até, digamos, que virou o que muitos taxam de mero populismo. O chavismo, o Evo Morales e o padre lá no Paraguai, enfim. A Guerra Fria, ela acho que chega ao seu ápice no esporte quando se dá o boicote das Olimpíadas na União Soviética, as Olimpíadas de Moscou, que todo um bloco seguiu os Estados Unidos, né, e acabou fazendo com que a Olimpíada, do ponto de vista dos índices esportivos, fosse pouco considerada. Embora, curiosamente, tenha sido a solenidade de fechamento mais marcante de toda a história olímpica, que foi o ursinho Misha chorando, assim, num exemplo, digamos, de sensibilidade humana que a política mundial não refletia. O troco veio em 84, quando os países do bloco da União Soviética não foram jogar os Jogos de Los Angeles. Mas antes disso, você teve, por exemplo, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 74 na Alemanha, ainda dividida, você teve a União Soviética se recusando a vir jogar com o Chile na repescagem no Estádio Nacional. E ali protagonizou-se dos momentos mais ridículos da história do futebol, que foi, em vez de meramente se decretar o WO e a derrota da União Soviética, os chilenos entraram em campo e fizeram um gol sem adversário. Em seguida, o Santos, do Pelé, fez o jogo contra a seleção chilena e goleou, enfiou 5 na seleção do Chile. Esses são exemplos muito claros de como a Guerra Fria teve influência, né, no mundo do esporte. Eu diria que hoje isso é menos acentuado, mas ainda você tem resquícios disso e você tem riscos, né? Por exemplo, a Copa do Mundo na Rússia, em 2018, há quem fale em não participar dela, se a Rússia não resolver bem as suas questões expansionistas nesse momento.
né? Em relação a outros eventos mundiais, você sempre tem esse perigo, você sempre tem essa ameaça de que, se a situação política não mudar, eu não vou. Houve um jogador holandês, por exemplo, que não foi jogar a Copa do Mundo na Argentina, em 1978, em protesto contra a ditadura argentina. É claro que aí você dirá, isto não é apenas fruto da Guerra Fria, isto é uma atitude individual de alguém que se recusa a participar de um evento tido como eventual reforço de uma ditadura. Mas como nós sabemos que, de fato, governos, ditatoriais ou não, costumam usar as vitórias esportivas do seu povo, acaba sendo justificável que alguém, por posição política, diga, não, lá eu não vou. Na terra do Videla, eu não vou. Videla, que conviveu bem com João Avelange, como Pinochet viveu bem com o Avelange, como os ditadores da África conviviam bem com Avelange. A FIFA até hoje se orgulha de dizer, e é verdade, que tem mais filiados do que a ONU. O socialismo, pensado no momento em que houve as revoluções, não é, pelo mundo afora, na Rússia, na China, em Cuba, enfim, em alguns países da África, era o chamado estágio anterior ao comunismo. Seria o processo que levaria ao comunismo, da sociedade igualitária, do a cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades, sem Estado, a ideia da extinção do Estado, a ideia leninista da extinção do Estado, não é? O mundo do paraíso, não é? Que eu repito, demonstra-se claramente como uma utopia. Não é? Infelizmente, o que nós vimos nos países em que as revoluções socialistas se deram foi a implantação de ditaduras, não é? De ditaduras com um foco diferente das ditaduras de direita, mas ditaduras. Não serve. Não serve em nenhum lugar do mundo. E o capitalismo que prevaleceu precisa ser humanizado, porque esta coisa do lucro a qualquer preço, da exploração do homem pelo homem, isso também não é exatamente uma ideia generosa, né? Eu não sou cristão, não acredito em nada, mas tenho clareza de que eu não posso ganhar com a exploração do próximo. Canal Revisão, porque educação é o nosso esporte. Inscreva-se no Revisão, com vídeos novos toda semana. Até a próxima. Cachorros, terra de ninguém, um muro. Falar isso nesses tempos, em 2014, de internet, que um muro dividia o mundo, um muro de concreto.